Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar sobre células-tronco, um assunto muito importante, muito atual e que vai continuar atual durante muitos e muitos anos e até décadas. Estamos gravando esse vídeo em 2024, mas talvez daqui ainda algumas décadas esse assunto estará em pauta por vários motivos. Primeiro, a importância das células-tronco. São células que têm a capacidade de se diferenciar em qualquer célula do nosso corpo. Só que olha só, esse assunto envolve o que nós chamamos de bioética. Se você quiser tirar uma célula tronco, raiz, aquela que é capaz de se diferenciar em qualquer célula de um corpo adulto, nós temos que ir num embrião. E aí, obviamente, se você tira as células do embrião, você destrói aquele embrião. Mas é possível isso no Brasil hoje? Como é que é a legislação? Sobre isso e muitas outras coisas, vamos falar nesse vídeo. Então fica ligado após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Muito bem, pessoal. Células-tronco também podem ser chamadas em alguns livros, alguns sites, de células estaminais. Agora perceba, uma célula-tronco é uma célula com grande capacidade de diferenciação. É óbvio, existem tipos diferentes de células-tronco, algumas com maior capacidade de diferenciação, outras com menor. Mas falou em célula-tronco, você tem que pensar assim, é uma célula que fica lá, tipo, menos diferenciada e ela pode originar célula ou células especializadas, diferenciadas, ok? Esse é o conceito. Então, como é que funciona? Imagina uma célula-tronco aqui. Quando essa célula-tronco vai originar uma célula especializada, muitas vezes o que ela faz é o seguinte, ela se divide, mantendo uma autorrenovação, ou seja, ela se mantém, continua a célula-tronco ali, e a outra é originada uma célula especializada. Aqui a gente pode representar como um neurônio, beleza? Mas poderia ser qualquer célula do nosso corpo. Então repara a importância, porque imagina, se uma célula-tronco originasse 2 neurônios, essa célula-tronco ia acabar ali. Então não, ela continua se renovando e ao mesmo tempo originando a célula especializada. Mas perceba, isso aqui é uma regra geral. E em alguns momentos, em algumas situações, uma célula-tronco pode originar 2 células-tronco, pode ser. Ou ainda, em alguns casos muito específicos, uma célula-tronco pode sim originar 2 células diferenciadas. Mas a regra geral é uma célula-tronco fazer a sua renovação e originar uma célula diferenciada, porque essa aqui depois vai novamente renovar, gerando uma outra célula diferenciada e assim por diante. Beleza? Agora olha só, a classificação de células-tronco envolve 2 tipos de classificação. Uma delas é quanto ao poder de diferenciação, ok? E a outra classificação de células-tronco é quanto à sua origem. Vamos primeiro falar dessa aqui que é mais cobrada, embora seja um pouco mais específica, né? Que são quanto ao poder de diferenciação. Então tem elas aqui. Repare que quanto mais aqui, maior vai ser a diferenciação, a capacidade de diferenciação dessas células. Ao longo que a gente vai diminuindo, né, a categoria, nós vamos diminuindo também a capacidade de diferenciação dessas células-tronco. Ou seja, uma célula totipotente é a que tem a maior capacidade de diferenciação, de se tornar qualquer tipo de célula, enquanto que a célula-tronco unipotente ela é a que tem a menor capacidade de diferenciar, ou seja, ela só vai originar um tipo de célulinha, tá tranquilo, ok? Enquanto que essa aqui origina todas, ok? Entendemos isso. Então te liga só, vamos lá. Uma célula tronco totipotente forma todas as células do nosso organismo, todas, absolutamente todas. Tu não te lembra, né? Mas uma vez na vida tu já foi um zigotinho lá, uma única célula, quando fecunda, e essa célula começa a se dividir. Lembra da embriologia, forma depois a mórula, depois a blástula e aí segue adiante. Então o que acontece? As células totipotentes são estas células encontradas tanto ali no zigoto, que é uma célula que vai dar origem a todas as outras, até no início da divisão, que a gente chama de mórula, ali quando tem 16 células. Isso, moçada, estamos falando aí dos primeiros poucos dias de fecundação. Agora, olha só, se estas células, imagina, se tu já foi uma única célula, e essa tua única célula formou você e todos os anexos embrionários ali, né, dentro do útero da tua mãe, cara, significa que é uma célula que tem uma capacidade absoluta de diferenciação naquele organismo. Por isso que é chamado de totipotente, ok? Tanto é que uma célula totipotente, é uma célula tronco totipotente, ela tem a capacidade de originar uma célula pluripotente, ou seja, quando a gente fala de pluripotente, ela tem um pouco menos de capacidade de diferenciação em comparação aos totipotentes. No entanto, essas aqui formam quase todos os tipos de células do organismo, com a exceção dos anexos embrionários ali e placenta. Então, moçada,
É aqui que é o foco, porque essa aqui são totipotentes, são células muito iniciais, depois vem as pluripotentes, que conseguem se diferenciar em todo o organismo, mas não nos anexos embrionários. Logo, embora a pluripotente possa se diferenciar em todo o teu corpo também, ela tem uma capacidade menor das totipotentes, tanto é que ela é originada pelas totipotentes, ok? Te liga, nesse caso aqui das pluripotentes, elas são encontradas lá nos blastômeros, ok? Do embrião na forma de blástulo. Blastômeros são aquelas células, tanto que formam a mórula, depois eles continuam, eles migram formando a blástula, e lá dentro da blástula tem um emaranhado de células, de blastômeros, que a gente pode chamar de embrioblastos. Por quê? Estas células aqui são as células que vão futuramente originar os anexos e o organismo inteiro, beleza? Então, em outras palavras, a gente fala que as células pluripotentes são encontradas aqui nos embrioblastos que estão lá na blástula, na parte interna. Porque a parte externa não, que já a gente vai falar aqui a parte externa desse emaranhado de células vão formar os anexos embrionários. São essas células internas que são consideradas pluripotentes. Beleza? Agora, olha só. Você entendeu que aqui nós estamos falando de embrião. São células tronco embrionárias na outra classificação que eu vou voltar a falar lá, beleza? Mas agora diminuindo aqui a capacidade de diferenciação, nós temos as células multipotentes, que elas têm a capacidade de formar vários tipos de células, ou seja, forma grandes grupos de células, que são encontrados, por exemplo, na medula óssea, que formam células, né, hematopoéticas, são lá no tecido hematopoético, que formam células sanguíneas, e também no próprio cordão umbilical, lá do bebê em desenvolvimento, né? A gente mamífero tem cordãozinho umbilical. Então essas células multipotentes são encontradas aqui. Ou seja, pensa na multipotente, ela tem menor capacidade de diferenciação em comparação aos pluripotentes. Por sua vez, as multipotentes têm maior capacidade de diferenciação se você comparar com a oligopotente. Então, oligos são poucos, né? Dentro da biologia a gente fala oligo poucos, pouco potentes. Né? Significa que elas são umas células tronco que têm a capacidade de diferenciar em alguns tipos de células, ou seja, menos do que a multipotente. Esse grupinho aqui até consigo, ali um pouquinho também dá. Tá? Então, por exemplo, as células mesenquimais, que originam várias células do tecido conjuntivo. Então, veja, são um número considerado de células, mas menor do que as multipotentes. E, por fim, dentro dessa classificação, as que têm a menor capacidade de diferenciação são as unipotentes. Já está falando uni. Elas formam um único tipo de célula. Então, imagina, você tem lá, se você é homem, tá, enfim, está produzindo espermatozoides, vocês têm células que fabricam espermatozoides e que elas não podem simplesmente se diferenciar em uma e dois espermatozoides. Então, são células progenitoras lá, que a gente chama de espermatogônias, que elas conseguem ficar se dividindo e gerar linhagens para formar espermatozoides. Beleza? Então, por exemplo, células musculares também têm essa capacidade, algumas, né? Então são células tronco bem fraquinha, que tem uma capacidade de eu consigo me diferenciar em você, ok? Ou seja, uma célula se diferenciando em outra e ela serve ali, obviamente, para regenerar tecidos, para repor células de um tecido específico. São células que guardam essa capacidade que é importante também. Beleza? Agora, olha só, existe um outro tipo de classificação. Aqui a gente falou quanto ao poder de diferenciação. Maior poder de diferenciação, menor poder de diferenciação. Agora, qual é a classificação quanto à sua origem? Veja, se você encontrar essa célula-tronco num tecido ou num embrião, são células embrionárias. Quais são elas? Já falei para ti. Totipotentes e pluripotentes. Beleza? Se você encontrar essas células-tronco em órgão, em tecidos adultos, são células-tronco adultas, que são elas as multipotentes, oligopotentes e unipotentes. É óbvio, né, pessoal? E aí que vem o que a gente vai discutir aqui embaixo, que é a bioética, que veja, para você ter uma célula-tronco que tem capacidade, por exemplo, de regenerar células do coração, até células nervosas e tudo mais, você não vai pegar essas aqui, adultas, você vai pegar as embrionárias. E aí tem uma questão de ética que a gente já vai discutir sobre isso, porque se tu tirar a célula do embrião, o que vai acontecer com o embrião, né? Enfim, olha só. Agora tem um outro tipo de célula, que era uma classificação, digamos, separadas, porque ela é uma célula-tronco modificada pelo homem. Elas são chamadas de pluripotentes induzidas. Veja comigo, se um dia você já foi uma única célula, isso é importante você entender, moçada. Você já foi uma única célula e essa célula deu origem a todo o teu corpo, significa que essa única célula tinha todo o teu material genético. E
o que difere uma célula do pâncreas, outra do fígado, uma do olho, uma do pé, na verdade, é quais os genes estão ativos em cada uma delas. Então tem os reguladores gênicos, tem a parte epigenética fazendo toda essa regulação. Então qualquer célula do teu corpo vai ter todos os genes do teu corpo. Só que uma célula vai estar uns genes ativos, outra vão estar outras ativos. Então, partindo desse pressuposto, você pode fazer uma reprogramação dessa célula usando o DNA recombinante através de vírus, que ele pode inserir genes e fazer essas modificações dessas células específicas para que elas sejam reprogramadas e dar um passo para trás e ela possa, então, ser diferenciada em outro tipo de célula. Ok? Então é como se você pegar uma célula que já é especializada, eles usam normalmente células da pele, né? Essa célula dá um passo para trás em questão de diferenciação e depois ela pode ser utilizada como uma célula-tronco, que a gente chama de pluripotente induzida. Então há um envolvimento de biotecnologia, DNA recombinante e o vírus que ele vai conseguir colocar lá o DNA que a gente quer, o trecho, né, o gene específico ali, para que ele possa ser reprogramado. Tá? Então isso aqui é feito com biotecnologia, pela tecnologia humana e biologia, beleza? Então essas são as classificações. Agora vamos lá, importante, qual é a aplicação? Moçada, células-tronco, elas são estudadas já há algumas décadas aí, e cada vez mais os avanços mostram o quanto elas são surpreendentes. Mas há um desafio. Por exemplo, se você pega uma célula, seja essa programada ou qualquer uma célula-tronco, tu quer que ela se transforme em outra célula. Tu imagina que, muitas vezes, só jogá-la ali não funciona de nada. Então ela tem que receber um estímulo para que ela possa se diferenciar. Então, várias pesquisas mostram isso, por exemplo, regeneração, a pessoa teve um infarto, morreu células do coração lá. Então, ao colocar algumas células tronco ali, principalmente as células pluripotentes, elas vão se diferenciar em células cardíacas e podem regenerar. Tecido nervoso, células da visão, Alzheimer, pode ser aplicado enfim, de osteoporose, alguns tipos de câncer. Moçada, a aplicação é gigantesca e tem vários tipos de aplicação que a gente ainda nem conhece. Estamos em 2024, talvez em 2050 você esteja vendo esse vídeo e já tenha, seja comercializado células-tronco aí para diversas regenerações. Mas pensa comigo, a célula-tronco tem o principal papel de substituir uma célula danificada. Então você imagina, é inimaginável a aplicação. Até para pessoas, por exemplo, que perdem movimentos por ter uma lesão na coluna, né, um rompimento da medula ali, ou no cérebro, então, tem um comprometimento. Pode ser que tu, colocando células-tronco lá, falou, opa, tá faltando esse tipo de célula aqui, vamos se diferenciar. Pá! Forma um neurônio ali, digamos assim, sabe? Isso pode acontecer, tá? E, obviamente, a aplicação se dá também com o avanço das pesquisas. Só uma coisinha que eu não tinha falado para ti, ó, oligopotente eu falei que são as células mesenquimais, mas eu me esqueci, a unipotente, não, eu falei também, só que eu me esqueci de falar dos astrócitos. Os astrócitos são células unipotentes que pesquisas recentes mostram que esses astrócitos, que são células da glia lá no tecido nervoso, podem ser considerados célula-tronco unipotente porque eles podem, eventualmente, em alguns casos específicos, se transformar em neurônios. Olha que interessante. Um neurônio, ele não se divide mais. O neurônio formado, ele vai ficar para sempre ali. Agora, essas células podem formar novos neurônios. Interessante isso, né? Muito bem. Aí, voltando para cá, falei da aplicação. A obtenção. As células adultas você tira diretamente do tecido adulto. Aí você tem que identificar as células, existe todo um mecanismo para isso. Mas a grande questão e a grande célula que é vista pela pesquisa são as pluripotentes. Então você tem que tirar ela do embrião. Só que aí vem a bioética. Se tu tens um embrião lá com 16 células, certo? E você, ou agora um pouco mais aqui nessa parte de blástula ali, né, tirando dos embrioblastos, imagina que você tem que tirar aquela célula. Mas, cara, se tu tirar essas células ali, o embrião morre. Pô, mas parei, professor, se o embrião morreu, é um aborto? Como é que funciona isso? Aí vem a pergunta que eu digo para ti. Eu falo assim, ó, eu acho importante esse estudo, mas temos que ter regras, tem que ter alguma coisa mais... Porque veja bem, um embrião, ele talvez ainda não seja um ser vivo, porque o que é um ser vivo para você? Para algumas pessoas é depois da fecundação. Se é depois da fecundação, o embrião já é um ser vivo. Para algumas pessoas, um ser vivo é quando o coração começa a bater 5 semanas lá de vida. Cara, para outras pessoas, quando forma o sistema nervoso, tecido nervoso. Para outras é quando nasce. Ou seja, é subjetivo. Mas uma coisa a gente tem que combinar. Um embrião, ele está lá prontinho para se desenvolver um ser vivo. Então, como é que a bioética fala hoje, né? Os países que permitem, inclusive o Brasil, que permite fazer pesquisa. Primeiro, se tem um embrião
cultivado em laboratório, sem laboratório, tá? Significa que teve os pais que foram lá e fizeram, talvez, tentaram a fertilização in vitro, tudo mais. Certo. Aí tem um embrião lá. Se esse embrião passa 3 anos aproximadamente, ele não é utilizado, ele tem que ser descartado porque ele é considerado inviável, porque já está há muito tempo ali. Então, esses embriões considerados inviáveis, com autorização dos pais, né, se considerar como ser vivo, ou dos doadores ali, ele pode ser utilizado em pesquisa. Então, existem algumas camadas éticas e que eu acho que são válidas, são importantes. Não, pessoal, tem que ter regra para as coisas. É que nem quando a gente discute no Brasil o aborto, né? Fala, o aborto, vão liberar o aborto, calma. O Brasil permite o aborto via judicial em 3 casos: estupro, anencefalia ou risco iminente para a mãe, né? São essas 3 com algumas pequenas variações. Agora, se tu chegar e falar assim, o aborto é liberado, não, ele não é liberado. Ele é legalizado em algumas situações. É muito diferente de falar liberar o aborto, né? Mas vai lá, a mãe vai querer tirar o filho com 9 meses. Não existe no Brasil, tá? Vai quase nascer. Não, vai, vem cá, médico, eu não quero mais. Não, isso não existe. E acho que não está nem em discussão isso. Andou recentemente tendo aí uma disputa sobre isso, mas no Brasil é esse o caso. Tá? Agora, células-tronco é uma outra discussão, e por isso eu quero instigar vocês aqui, se vocês quiserem deixar nos comentários, o que você acha? Você é a favor do estudo de células-tronco em embriões? Você é a favor de formar embriões especificamente para isso? E se esse embrião fosse você um dia e de repente te usaram para células-tronco? Então é complicado. Eu não estou falando que eu sou contra ou sou a favor, só estou jogando limpo para ti. Mas ao mesmo tempo, uma pessoa que precisa dessas células para um tratamento, ela fica, será que nós temos a possibilidade, será que ela não merece a chance de voltar ao movimento, de voltar a enxergar, né, até as células da retina, enfim, será que ela não merece a chance de ter esse tratamento? Complicado, né, moçada? Então a gente tem uma balança aqui, e isso nós chamamos dentro da ciência de bioética. É que nem fala, vou usar um macaco para fazer tratamento cosmético para ver se faz mal ou não. Pode isso, moçada? Vamos lá, vamos pensar direitinho. Hoje existem técnicas muito avançadas, que é com cultivo celular, que você não tem ali um ser vivo sofrendo para ver se... E antigamente isso era muito comum. Hoje essas coisas vêm mudando, né? Então a ética tem que ser inserida. O que é ético fazer, o que não é. Isso muda ao longo do tempo, né? O que é ético hoje talvez não era ético, ou melhor, o que não é ético hoje fazer, talvez há um tempo atrás era, eles faziam como se fosse algo normal. Isso pode mudar daqui a 100 anos, 1000 anos, as coisas mudam muito, até a percepção e o conhecimento, porque daí mistura, moçada, quando fala de embrião, quando fala de tudo isso, misturam vários assuntos, né? Inclusive religião, paixões pessoal, né? Das próprias pessoas, percepções, traumas pessoais, e vai muitas e muitas coisas. Então, eu entendo os argumentos de quem é a favor, entendo os argumentos de quem é contra, e eu acho que isso é ser ponderado. Agora, existem casos que podem ser trabalhados com células-tronco, ao meu ver. Por exemplo, um embrião que é inviável, que as células já estão ali sendo destruídas, que ele vai para o lixo de qualquer forma, então utiliza para células-tronco. Mas agora fazer isso específico para células-tronco? Não sei. Inclusive, né, pessoal, tem filmes que tratam isso. Né? Eu não vou lembrar o nome do filme, mas eu lembro de um filme interessantíssimo. Se vocês souberem do nome, coloca aqui nos comentários. Que é um filme seguinte, tem lá o casal e tem uma filha, e essa filha tem um problema, se não me engano, problema sanguíneo, né? E ela precisa de um doador da medula. Só que os pais eles não conseguem doador, e os pais acabam engravidando para ter um filho, para esse filho ser o doador para a irmã mais velha. Então há uma discussão ética muito interessante também nesse filme, tá? Que é extremamente forte, né? Um filme bastante pesado, bastante forte. Se vocês se lembrarem do nome desse filme, me fale. Se eu me lembrar, eu coloco nos comentários também. Certo? Então, gurizada, assim, tá aqui a aula, tá? Tá aqui. Então, o que vocês têm que saber? Células-tronco. Primeiro, o que é o conceito, ok? Os tipos, quantas classificações. E, moçada, esses são as classificações, mas lembre, na biologia a única constante é a variável. Tudo muda, então você pode achar outras classificações, outros autores, outros exemplos, alguns autores falando que essa célula é multipotente, não, aquela é oligopotente, então pode ter essa variação, mas isso não tem importância, tá? Só tem que saber que existem células com muita diferenciação e células com muito pouca diferenciação, consideradas células-tronco. Tem células que têm muita diferenciação que a gente tira do embrião e outras com menos diferenciação que a gente tira dos adultos. É isso que a gente tem que saber. E a parte bioética e também do uso de biotecnologia. Isso aqui, moçada, ao meu ver, é um estudo extremamente importante, porque se a gente conseguir utilizar isso aqui, que é a própria
juntamente com a edição gênica, para reprogramar talvez as células da própria pessoa, tu faz a reprogramação, pô, isso é um grande salto, então não precisa usar embrião. Quem sabe daqui a 10, 20 anos isso vai acontecer. A engenharia genética, a edição gênica, a técnica de CRISPR, tudo isso que estão sendo descoberto nos últimos anos, tem que avançar. E para isso a gente tem que investir em ciência e tem que apoiar a ciência. Combinado? Vamos pensar assim, apoie a ciência, porque elas são os cientistas loucos, porque a ciência é uma coisa boa. O cientista nem sempre é, né? A ciência é. O cientista pode ter seus interesses, suas paixões erradas, né? Enfim. Mas é isso. Estamos de... Ô, moçada, essa aulinha aqui, essa discussão final ficou bem interessante, né? Quem sabe a gente discute sobre isso. Põe aí nos comentários, fala, de repente a gente faz uma live aí para falar sobre bioética, um assunto muito importante. Certo? Estamos juntos? Um grande abraço.